Olá a todos! O sentido da minha ideia de negócio para uma produção super lucrativa na garagem é o seguinte: latas soviéticas antigas são compradas por uma ninharia e aqui, no nosso espaço pós-soviético, você pode conseguir quantas quiser. Geralmente, elas estão enferrujadas por dentro e por fora. Enquanto a ferrugem externa afeta só a aparência, a interna torna as latas inutilizáveis, reduzindo seu valor ao preço da sucata. A limpeza jogando um punhado de parafusos, colocando solvente e sacudindo por muito tempo, na verdade, é quase ineficaz, no máximo consegue lidar com a ferrugem inicial. Mas se você prestar atenção à tecnologia de fabricação da lata metálica, verá que é possível obter um acesso conveniente ao interior muito rapidamente e, o mais importante, de forma simples, sem causar nenhum dano à própria lata. Ao mesmo tempo, excelentes condições para limpeza e reparo são imediatamente criadas. E depois disso, com praticamente um movimento rápido, as partes da lata são unidas novamente, assim a lata pode ser restaurada ao estado de nova e vendida com lucro. Além disso, há vantagens significativas nas novas latas feitas a partir das antigas soviéticas em comparação com as totalmente novas, que são comuns, vindas da China. Já falo das grandes vantagens. Enquanto isso, o vídeo para o TikTok está pronto. Camaradas, este é um canal sério, o YouTube de Yasha Kosiaka. Deixem o like, inscrevam-se quem ainda não for inscrito e vamos seguir. Eu verifiquei tudo e consegui, não encontrei nenhum vídeo no YouTube com esse método. Se ninguém encontrar e compartilhar nos comentários um link similar, vou me considerar humildemente o pioneiro. Esses galões estavam largados nos cantos do celeiro da vila, um mais velho que o outro, e ainda tem algo chacoalhando dentro. Limpar com neve não traz resultados visíveis. Antes de tudo, é preciso se livrar completamente dos restos de combustível e dos seus vapores. Essas latas não sentiram cheiro de combustível nos últimos 20 anos, então estou colocando água não para expulsar vapores de gasolina, mas para avaliar o estado delas. Com essa tudo está claro. Tem um buraco na lateral, mas o fundo parece estar normal, então provavelmente o buraco não foi causado por ferrugem, mas por algum impacto, e consertar isso não vai ser difícil. Tem bastante sujeira dentro. O próximo galão parece estar completamente vedado. Voltando às vantagens dos novos galões e dos antigos soviéticos, primeiro, os galões soviéticos eram feitos de aço mais grosso e de melhor qualidade do que os modernos. Segundo, um galão de metal, se usado corretamente, é praticamente eterno. Metal não é plástico. O plástico moderno de baixa qualidade se degrada ao sol em poucos anos. Terceiro, os galões de aço não acumulam eletricidade estática como os de plástico, que não são feitos especificamente para combustível, e a eletricidade estática pode causar explosão ou incêndio. Remover tinta velha e ferrugem é mais rápido e fácil do que com uma máquina de jateamento. Mas como ainda não tenho uma, estou tentando fazer isso com discos acessíveis para esmerilhadeira. É assim que o disco de desbaste limpa devagar e arranha bastante o metal. A escova de disco limpa suavemente, porém devagar. O disco flap se suja rapidamente e, antes de se sujar, arranha muito e superaquece o metal. E este é o resultado do trabalho do chamado disco de coral. Comparado aos outros, ele remove tinta e ferrugem muito melhor e mais rápido, sem danificar o metal. Por isso, sigo limpando superfícies planas com o disco de coral e reentrâncias com o disco escova. Vou continuar falando das vantagens. O quarto ponto é que essas latas atraem quem sente nostalgia da União Soviética, um público grande. O quinto ponto é que essas são as melhores latas do mundo, não por serem soviéticas, mas sim alemãs. Isso é uma reviravolta, mas falo sobre isso depois. A lata soviética de 20 litros, depois de limpa por fora, parece estar em bom estado, mas o que me interessa mais é o que tem dentro dela. Mais uma vez lembro, se você pretende consertar um recipiente que antes armazenava combustível, como tanques de gasolina, tambores, botijões de gás ou latas, primeiro elimine completamente os resíduos de combustível e seus vapores,
Caso contrário, pode acontecer uma tragédia. Por exemplo, a explosão de um tanque de combustível sendo consertado em uma garagem não é algo raro. Separar cuidadosamente a alça sem danificar o galão não é difícil. E é por isso que lembramos exatamente desses galões desde a infância, vimos em filmes sobre a guerra. E os mesmos ainda podem ser encontrados nas prateleiras das lojas hoje em dia, junto com os de plástico. Porque esse galão é perfeito, é a própria perfeição do pensamento engenheiro. Ela possui alça tripla. Um galão cheio é levado pela alça central, 2 ou até 3 vazios podem ser carregados com uma mão nas alças das extremidades. Se for muito forte, pode carregar 2 galões cheios com uma mão. Esses galões são fáceis de passar de mão em mão. A tampa da abertura com trava de alavanca, ao contrário da de rosca, é mais rápida de usar, a vedação não cai, e mesmo com pequenos danos, não há vazamento. O galão foi criado pelos alemães em um projeto secreto encomendado por Hitler em 1937. O galão pode ser transportado por 2 pessoas pelas alças laterais. A solda que une as 2 metades é rebaixada, não ficando saliente e evitando danos a outros galões. Vou cuidar disso agora. Aqui está um disco grosso. Pensei que, ao lixar a solda das 2 metades, estaria revertendo o processo de fabricação deste galão. Mas alguns elogios. O galão se encaixa em um pipete paralelo. Eles podem ser empilhados sem muito risco de dano, e o relevo característico nas paredes laterais aumenta significativamente a rigidez. Acredito ser fácil criar um dispositivo que abra esses galões mais rápido que uma lata de conserva, usando uma esmerilhadeira velha. Eu até me senti um restaurador. Ford Mustang de 1964 do programa de televisão americano. Mas eu não sou americano, sou bielorrusso, então não tenho um carro exclusivo, só tenho esse galão enferrujado. Mas, como dizer, nossos com minha esposa. Honda e Dodge logo serão maiores de idade e quase exclusivos retrô. Minha nova habilidade certamente não será desperdiçada. Por dentro há muita sujeira, mas o metal está bem preservado. Os galões soviéticos eram pintados por dentro, e no fundo isso não são camadas de ferrugem, mas sim tinta velha descascando. Os galões flutuam cheios por terem uma bolsa de ar na parte superior, que também compensa a variação do volume do líquido com mudanças de temperatura. O tubo sifão permite equalizar a pressão na bolsa de ar ao abrir, evitando derramamentos. Além disso, o tubo sifão aumenta a velocidade de esvaziamento do galão. Após usar abrasivos nas superfícies internas, percebi que os galões soviéticos tinham Minium, uma tinta resistente, por dentro. Espero que não fosse a base de chumbo, pois esqueci o respirador e a tinta estava lá. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Quando é nova é bom, mas quando fica velha, começa a descascar. Por isso, meu pai ainda tem um funil caseiro, feito de chapa de metal, com uma peneira muito fina. Eu dei uma olhada nos galões modernos. Pintar ou não pintar o metal cru por dentro? Ainda estou pensando nisso porque limpar toda a sujeira sem abrir é simplesmente impossível. Uma máquina de jateamento aceleraria tudo várias vezes. Além da limpeza, agora também é possível fazer reparos facilmente, até mesmo 2 pias pós-apocalípticas. Esses galões são soldados por profissionais experientes durante a fabricação. O metal é fino e com o meu nível inicial de soldagem com eletrodo, típico de quem mora no interior, não consigo fazer uma solda dessas. Tempo é dinheiro, e eu não tenho tempo para aprender a soldar metal fino. Espero que com essa ferramenta eu consiga fazer isso, de primeira. Primeiro contato com a máquina de solda semiautomática. Tudo foi meio corrido, li rapidamente o manual e fui direto para a prática. Já comecei a soldar várias vezes, comecei a me envolver com negócios. Às vezes, essas tentativas até foram bem-sucedidas. Compartilhei essas experiências no canal do YouTube do Yasha Kosiaka. Hoje, as redes de postos são desenvolvidas, mas no espaço pós-soviético, menos rico, os galões ainda são relevantes. Às vezes aparece a chance de comprar combustível com ótimo desconto,
Às vezes, um camarada sargento ajuda, em outras ocasiões um bom tratorista, operador de colheitadeira ou caminhoneiro. E esse combustível nem sempre cabe no tanque, então é preciso armazená-lo em algum recipiente. Conecto o maçarico de solda Metal Inert Gas, Metal Active Gas no padrão europeu. O conector parece ser mais confiável e esse equipamento me é familiar. Ao soldar com arame fluxado, é necessário escolher a polaridade reversa. Por isso conecto o cabo de aterramento ao polo positivo e o maçarico ao negativo. Seleciona o modo sinérgico MIG. Aqui defino o fluxo e a espessura do arame 0,8. Seleciono a espessura do metal a soldar e podemos começar. Esqueci de alimentar o arame, o mecanismo dele. Como vemos, houve um erro. Lembrei da infância, dos primeiros arremessos com carretilha e da barba de linha de pesca. Dei uma vacilada, mas é assim mesmo. A experiência é filha dos erros difíceis, por isso a gente vive e aprende. Consegui resolver essa tarefa. Talvez tenha esquecido algo sobre esses galões. Quem souber pode adicionar. Treinei novamente e vi que ninguém nasce sabendo. Acho que estou pronto para o trabalho. Os alemães, ao criar esse tipo de galão, deixaram uma sobreposição de metal nas metades para facilitar reparos futuros. Mas essa informação se perdeu com o tempo. O design alemão da lata de aço foi tão bem sucedido que rapidamente substituiu tanto as latas americanas quanto as inglesas, que tinham um design menos avançado. Senhores soldadores, operadores de semi-automáticas, neste momento sugiro que fechem os olhos para não traumatizar a sensibilidade de vocês diante dos erros dos outros. Para os demais, pessoal, achei que seria pior, mas ficou aceitável já na primeira tentativa. Sim, é um erro após o outro, mas é meu primeiro cordão de solda com a semi-automática. Com 1 ou 2 dias de prática, as latas prontas serão soldadas rapidamente graças às tecnologias modernas. A sinergia da tecnologia moderna com as latas antigas talvez me leve ao sucesso financeiro, mesmo que o negócio das latas não dê certo. Vou soldar 80 metros de cerca que faltam ao redor do nosso terreno. E tenho certeza de que não vou me arrepender de ter comprado o aparelho.